A síndrome de Burnout é um mal que tem acometido principalmente profissionais da área de saúde, profissionais que tratam com as relações humanas com pessoas diretamente. E até algum tempo atrás, a síndrome de Burnout, ela atingia principalmente policiais militares, numa ordem de, vamos dizer assim, primeiro, segundo, terceiro. Os policiais militares, civis, apareciam em primeiro lugar como potenciais vítimas do burnout. E efetivamente também, não só potenciais, mas efetivamente. Seguido por profissionais da área de saúde. E agora, com esse índice de suicídio entre pastores e padres, ou seja, sacerdotes de confissão religiosa, tem crescido muito esse índice de suicídio. E foi percebido que por trás desses suicídios havia, normalmente, praticamente todos eles, essas pessoas estavam sofrendo em tratamento de depressão. E é importante lembrar que a burnout, ela pode ser confundida com depressão, tá? Por causa dos sintomas serem muito parecidos, mas não se trata especificamente de depressão. Então a burnout, ela tem muita semelhança com a depressão. E muitos estão sendo tratados de depressão e acaba que é uma confusão sobre a dificuldade que tem de se identificar e de se chegar a essa diferença. E muitos padres, muitos pastores que cometeram suicídio recentemente, todos estavam usando medicação para depressão e estavam apresentando esses quadros depressivos. O sacerdote, principalmente, ele tem a necessidade de ser um exemplo para a sua comunidade. Ele tem a necessidade de ser referencial. E nessa busca de ser um referencial, de viver uma vida santificada, de viver uma vida dedicada às pessoas, né? Muitas vezes eles sofrem pressões. Nos casos dos pastores, que a família tem que ser modelo, os filhos têm que ser modelo, né? A vida dele toda está envolta em uma roupagem de modelo, de referencial para aqueles que fazem parte da sua congregação, da sua igreja. E muitas vezes essa atividade, ela não tem o devido reconhecimento, né? É comum se ouvir pessoas criticando os pastores, é comum se ouvir falando, o filho do pastor não pode ser igual a outra criança, ele tem que ser diferente, né? A esposa do pastor tem que ser diferente, o pastor em si tem que ser diferente. E essa pressão no dia a dia, ou seja, você dá o melhor de si, você busca dedicar sua vida ao ministério, você busca dedicar sua vida a pessoas, e de repente essas mesmas pessoas estão ali te criticando, falando mal, estão ali criando histórias. Além do mais, tem outros fatores, por exemplo, denominacionais, né? Alguns anos atrás eu estava fazendo uma conferência no Rio de Janeiro e um pastor começou a desabafar comigo e falou muito sobre o que ele estava vivendo dentro do seu casamento, dentro da igreja, da estrutura. E eu perguntei para ele: por que você não vai conversar com seus líderes? Por que você não conversa? Ele disse para mim: você tá maluco, cara? O meu líder quer me tirar de lá porque a minha igreja é uma igreja muito grande, um potencial. Outros colegas querem o meu lugar. E essa disputa de lugar, disputa de posição, essa coisa toda, faz com que os pastores se fechem. Então ele já tem lá as críticas, da família. Agora ele não pode se abrir com os colegas de ministério porque alguém está querendo o seu lugar. Ele não pode se abrir com o seu líder. E aí o presidente da sua convenção, essa estrutura denominacional que está matando muitos pastores e que também não ajuda muito com propostas. Eu citei aqui a CNBB, criou um grupo de trabalho para fazer um estudo sobre essa questão do suicídio. O que as denominações estão fazendo para isso? Qual a atenção está se dando a isso, né? Nós temos megas estruturas, convenções, conselhos. E o que esses conselhos estão fazendo para cuidar da vida, da saúde emocional, mental desses pastores, né? Então isso é preocupante.
E aí a síndrome de burnout, ela é a soma dessas pressões todas. E nessa somatória, o pastor entra em depressão, ansiedade, e não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir, não quer se abrir, né? Não quer se abrir. Recentemente eu acompanhei o pós-processo, porque antes do processo, um grande líder, eu recebi uma mensagem da esposa de um grande líder no Brasil, onde ela externava todo o processo que aconteceu na vida, no ministério, ao ponto de acabar tudo. E só depois que acabou tudo, foi que eles decidiram procurar ajuda. Enquanto eles podiam lutar ali, foram buscar ajuda somente depois que tudo se perdeu. Então isso é grave, isso é grave. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, cuida bem de ti mesmo e principalmente da tua alma. Principalmente da tua alma. E depois o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E João vai dizer que te vá bem como bem vai a tua alma. Então veja que aqueles que foram chamados por Deus para tratar de almas, não cuidam bem da sua própria alma. Que é alma, psique, razão, intelecto, isso aqui é alma. E se isso aqui não está bem, se o cérebro, se a alma, se a mente não está bem, o resto está tudo mal. Permita-me compartilhar com vocês uma experiência ou algumas experiências desagradáveis. Eu fui pastor de uma grande igreja em Brasília. Hoje eu estou jubilado e graças a Deus estou dedicando muito tempo à área de psicoterapia. Mas eu me lembro de algumas vezes terminar o culto, ir para casa, deixar a esposa, os filhos em casa e entrar no carro e sair dirigindo desfreadamente, sair dirigindo como louco, enchi o tanque do carro e andava até quando a gasolina estava quase acabando para depois voltar para casa. Era uma coisa ruim, um vazio, uma ansiedade, uma coisa, e parecia que por mais que eu estivesse fazendo pela igreja, e quem conhece a nossa igreja ali em Brasília, atingiu um grau de crescimento extraordinário, foi algo explosivo, eu me sentia vazio. Porque não ora? Não! Quem conhece o nosso ministério sabe disso. Nós temos 40 dias de jejum e oração, virando 24 horas de oração em grupos, e um momento muito no auge da igreja. Mas quando nós saímos dali, alguma coisa, aquele vazio dentro, assim, aquela coisa ruim, parecia que tinha um buraco aqui dentro. E eu corria como um louco dirigindo um carro. Cheguei a quebrar o vidro do carro com um burro, de tanta, assim, aquela coisa ruim dentro de mim. E não era por falta de oração, não era por falta de ler Bíblia, não era por falta de conhecer Deus, não era por falta de nada disso. Só que não tinha explicação para isso. Eu sei que tem muitos pastores que estão vivendo isso. Você se cobra muito. Você se cobra muito, você cobra muito de si mesmo. E as pessoas também cobram. Então, aí está a síndrome de burnout. Quando você faz tanto, se entrega tanto, dá tanto de si, e parece que as pessoas não reconhecem isso. Num outro momento, nós temos também alguns colegas que, devido a toda essa pressão, eles acabam cedendo a algum tipo de tentação, algum tipo de pecado. Pecado é comportamento. Comportamento é uma imagem que foi impressa no caráter, que vem lá da infância, né? 5 primeiros anos da formação de um ser humano são fundamentais na formação do caráter, e toda a vivência familiar, todo o contexto que a pessoa é criada, gera uma imagem, imprime uma imagem no caráter. E muitas vezes, depois da fase adulta, essas imagens impressas no caráter, elas começam a se manifestar. Por que muitas vezes você vê homens de Deus que são tremendamente santos e de repente eles começam a cometer erros absurdos, né?
E são alvos dos julgamentos, mas a questão está exatamente nas imagens, na formação do caráter, ou o que nós chamamos de identificação arcaica. É a forma como você se identifica com o seu modelo de família. E por incrível que pareça, você pode fazer o que quiser, num dado momento da sua vida, gatilhos mentais, gatilhos emocionais vão acionar essas imagens impressas. E de repente você vai se ver fazendo coisa que você não admite em si mesmo. Mas por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo comigo? E aí você vai perceber o quê? Que você está trazendo essas memórias, essas, vamos dizer assim, essas impressões, elas estão se externando, elas estão aparecendo. Você lembra quando Paulo diz assim, lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim: o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas a lei do pecado que habita em mim. Paulo coloca essa identificação, essa impressão como se fosse uma lei, ou seja, eu estou condicionado a fazer isso, eu vou fazer isso, não é voluntário, eu não estou fazendo isso voluntariamente, eu não estou fazendo isso conscientemente, eu estou fazendo isso sem saber porquê. Eu estou, como diz aqui, eu citei há pouco, no automático, eu estou fazendo e não sei porquê. Então todas essas questões precisam ser tratadas como questões emocionais, mentais. E que muitas vezes a gente trata muito do espiritual, lê muita Bíblia, ora muito, vive uma vida santa, mas a gente se esquece que o espiritual está ligado ao espírito. O ser humano, ele é o quê? A tricotomia é espírito, alma e corpo. Então, se eu estou doente fisicamente, eu vou ao médico, eu estou cuidando do corpo. Se eu estou com problemas espirituais, eu vou à igreja, eu estou tratando do espiritual. Isso é ótimo, isso é excelente, é fundamental. Mas e a alma, a psique? Como é que está sendo tratada? Como é que estão sendo tratados os traumas lá da infância, de relações familiares, né? De relações de namoros que não deram certo e hoje a pessoa está fazendo comparação das lembranças dos relacionamentos passados com os relacionamentos de agora, né? Coisas que acontecem no casamento por experiências anteriores que foram traumáticas. Então os gatilhos ativam, né? Os gatilhos emocionais, os gatilhos mentais, eles ativam seus mecanismos de defesa e de repente você está brigando com a esposa, não sabe por quê, você está tratando os filhos de uma certa forma, não sabe por quê. Tudo isso são quadros que são vivenciados pelos pastores e que precisam ser tratados. Eu quero recomendar aos meus amigos pastores, tudo que eu estou falando aqui tem um fundamento. Hoje eu tenho uma clínica onde eu atendo pessoas, e detalhe, né, com exceção de 2 pacientes meus que não são evangélicos, o restante todos são evangélicos. Eu atendo um projeto social nas quintas-feiras, um projeto social da Igreja Metodista em Paranavaí, onde nós temos ali um atendimento específico para pessoas com esses problemas. Problemas mentais, emocionais, essa coisa toda, e nós estamos atendendo ali, o atendimento começa às 8 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite. Sabe o que é 10, 12 horas de atendimento por dia? Isso é um problema. Agora eu fui convidado para desenvolver uma atividade junto ao CAPS, né, algumas palestras, exatamente por causa do que vem acontecendo, né? Agora no mês de janeiro nós já tivemos 2 suicídios efetivados aqui e mais 2 tentativas de suicídio que foram frustradas e não chegaram a se consumar porque chegou alguém na hora. E todas essas pessoas estavam em processo de tratamento de depressão, né? Então, fica aqui esse alerta, né? Vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar da saúde emocional. Procure um terapeuta e faça acompanhamento, isso é importante. Nós temos um trabalho online de atendimento, via Skype ou videoconferência pelo WhatsApp para aquelas pessoas que estão mais distantes, mas que gostariam de ter essa ajuda. Então nós temos essa ajuda. Você vê aí no rodapézinho aqui, tem um telefone que você pode mandar a sua mensagem
e nós vamos ter o prazer de atender você.